A História do Universo. Capítulo 1. Antes que existisse uma estrela a brilhar, antes que houvesse anjos a cantar, já havia um céu, o lado eterno, o único Deus, perfeito em sabedoria, amor e glória. Viveu o Eterno uma eternidade antes de concretizar o seu lindo sonho na criação do universo. Os incontáveis seres que compõem a criação foram todos idealizados com muito carinho, desde o íntimo átomo às gigantescas galáxias. Tudo mereceu sua suprema atenção. Amante da música, Deus idealizou o universo como uma grande orquestra que, sob sua regência, deveria vibrar acordes harmoniosos de justiça e paz. Para cada criatura, ele compôs uma canção de amor. O Eterno estava muito feliz, pois os seus sonhos estavam para se realizar. Movendo-se com majestade, iniciou sua obra de criação. Suas mãos moldaram primeiramente um mundo de luz, e sobre ele uma montanha fulgante, sobre a qual estaria para sempre firmado o trono do universo. Ao monte sagrado, Deus denominou Sião. Da base do trono, o Eterno fez jorrar um rio cristalino para representar a vida que dele fluiria para todas as criaturas. Como sala do trono, criou um lindo paraíso que se estendia por centenas de quilômetros ao redor do monte Sião. Ao paraíso denominou Éden. Ao sul do paraíso, em ambas as margens do rio da vida, foram edificadas numerosas mansões adornadas de pedras preciosas que se destinavam aos anjos, os ministros do reino da luz, circuncidando o Éden e as mansões angelicais. Construiu Deus uma muralha de jaspe luzente, ao longo da qual podiam ser vistos grandes portais de pérolas. Com alegria, o Eterno contemplou a capital sonhada. A cidade, em seu esplendor, era como uma noiva adornada, pronta para receber seu esposo. Carinhosamente, o grande arquiteto a denominou Jerusalém, a cidade da paz. Deus estava para trazer à existência a primeira criatura racional. Seria um anjo glorioso, de todos o mais honrado, adornado pelo brilho das pedras preciosas. Esse anjo viveria sobre o monte Sião, como representante do Rei dos Reis diante do universo com muito amor. O Criador passou a modelar o primogênito dos anjos. Toda a sabedoria aplicou ao formá-lo, fazendo-o perfeito. Com ternura, concedeu-lhe a vida, o formoso anjo. Como que despertando de um profundo sono, abriu os olhos e contemplou a face de seu autor. Com alegria, o Eterno mostrou-lhe as belezas do paraíso, falando-lhes de seus planos, que começavam a se concretizar, ao ser conduzido ao lugar de sua morada, junto ao trono. O príncipe dos anjos ficou agradecido e, com voz melodiosa, entoou seu primeiro cântico de louvor. Das alturas de Sião, descortinava-se aos olhos do formoso anjo. Jerusalém, em sua vastidão e esplendor, o rio da vida, ao deslizar sereno em meio à cidade, assemelhava-se a uma larga avenida, espelhando as belezas do jardim do Éden e das mansões angelicais, envolvendo o primogênito dos anjos com seu manto de luz. O Eterno passou a falar-lhe dos princípios que haveriam de reger o reino universal. Leis físicas e morais deveriam ser respeitadas em toda a extensão do governo divino. As leis morais resumiam-se em dois princípios básicos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Cada criatura racional deveria ser um canal por meio do qual o Eterno pudesse jorrar aos outros vida e luz. Dessa forma, o universo cresceria em harmonia, felicidade e paz. No reino de Deus, as leis não seriam impostas com tirania, os súditos seriam livres,
A obediência deveria surgir espontaneamente, num gesto de reconhecimento e gratidão. Neste reino de liberdade, a desobediência também seria possível. O resultado de tal comportamento seria o esvaziamento das forças vitais. Depois de revelar ao formoso anjo as leis de seu governo, o Eterno confiou-lhe uma missão de grande responsabilidade. Seria o protetor daquelas leis, devendo honrá-las e revelá-las ao universo preste a ser criado. Com um coração transbordante de amor a Deus e ao semelhante, cabe-lhe seu modelo de perfeição. Seria Lúcifer, o portador da luz. O príncipe dos anjos, agradecido por tudo, prostou-se ante o amoroso rei, prometendo-lhes eterna fidelidade. O Eterno continuou sua obra de criação, trazendo à existência inúmeras hostes de anjos. Os ministros do reino da luz, a cidade santa ficou povoada por essas criaturas radiantes, que felizes e gratas uniam as vozes em belíssimos cânticos de louvor ao Criador. Deus traria agora à existência o universo, que repleto de vida giraria em torno de seu trono, firmando em Sião. Acompanhado por seus ministros, partiu para a grandiosa realização. Depois de contemplar o vazio imenso, o Eterno ergueu as poderosas mãos, ordenando a materialização das multiformes maravilhas que haveriam de compor o cosmo. Sua ordem, qual trovão, ecoou por todas as partes, fazendo surgir, como que por encanto, galáxias sem contar, repletas de mundos e sóis, paraísos de vida e alegria, tudo girando harmoniosamente em torno do Monte Sião. Ao presenciarem tão grande feito do Supremo Rei, as hostes angelicais prostaram-se, fazendo ecoar pelo espaço iluminado um cântico de triunfo em saudação à vida. Todo o universo uniu-se nesse cântico de gratidão em promessa de eterna fidelidade ao Criador. Guiados pelo Eterno, os anjos passaram a conhecer as riquezas do universo. Nessa excursão sideral, ficaram admirados ante a vastidão do reino da luz. Por todas as partes encontravam mundos habitados por criatura, felizes que os recebia em festa. Os anjos saudavam-nos com cânticos que falavam das boas novas daquele reino de paz, tão preciosa como a vida, a liberdade de escolha, através da qual as criaturas poderiam demonstrar seu amor ao Criador. Exigia um teste de fidelidade. Com o propósito de revelá-lo, o Eterno conduziu as hostes por entre o espaço iluminado e até se aproximarem de um abismo de trevas que contrastavam com o imenso brilho das galáxias. Ao longe, esse abismo revelar-se insignificante aos olhos dos anjos, como um pontinho sem luz, mas à medida de sua aproximação, mostrou-se em sua enormidade. O Criador, que a cada passo revelava aos anjos os mistérios de seu reino, ficou ali silencioso, como que guardando para si um segredo. As trevas daquele abismo consistiam num teste da fidelidade. Voltando-se para as hostes, o Eterno solenemente afirmou: todos os tesouros da luz estarão abertos ao vosso conhecimento, menos os segredos ocultos pelas trevas. Sois livres para me servirem ou não. Amando a luz, estareis ligados à fonte da vida. Com estas palavras, fez Deus separação entre a luz e as trevas, o bem e o mal. O universo era livre para escolher seu destino. A história do universo, capítulo 2. O tão acalentado sonho do Criador se concretizara agora como Pai carinhoso, conduzia as criaturas através de uma eternidade de harmonia e paz. Em virtude do cumprimento das leis divinas, o universo expandia-se em felicidade e glória. Havia uma fonte, um forte elo de amor que a todos unia fortemente. Os seres racionais, dotados da capacidade de
de um desenvolvimento infinito, encontravam indivisíveis prazer em aprender os inesgotáveis tesouros da sabedoria divina. Transmitindo-os ao semelhante, eram como canais por meio dos quais a fonte da eterna vida nutria a todos de amor e luz. Em Jerusalém, os ministros do reino reuniam-se ante o soberano rei, sempre prontos a cumprir os seus propósitos. Eram através de Lúcifer que o Eterno tornava-se manifesto aos seus desígnios. Depois de receber uma nova revelação, ele prontamente a transmitia às hostes angelicais. Estas, por sua vez, a compartilhava com a criação. Em solene voo, os anjos rumavam para os planetas capitais, onde em grandes assembleias reuniam-se os representantes dos demais mundos. Em muitas dessas assembleias, Lúcifer fazia-se presente, enchendo-se os participantes de alegria e admiração. Perfeito em todas as virtudes, ele os cativava com sua simpatia. Nenhum outro anjo conseguia revelar como ele os mistérios do amor do Eterno. O universo, alimentado-se da fonte da vida, expandia-se numa eternidade de perfeita paz. A obediência às leis divinas era o fundamento de todo progresso e felicidade, ainda que consiste do livre-arbítrio. Jamais subirá ao coração de qualquer criatura o desejo de se afastar do Criador. Assim foi por muito tempo, até que tal problema irrompeu na vida daqueles que eram mais íntimos do Eterno. Lúcifer, que dedicara sua vida ao conhecimento dos mistérios da luz, sentiu-se aos poucos atraído pelas trevas. O reino do universo, aos olhos de quem nada pode ser encoberto, acompanhou com tristeza os seus passos no caminho descendente que leva à morte. A princípio, uma pequena curiosidade levou a Lúcifer a se aproximar daquele abismo profundo. Contemplando ele, começou a indagar o porquê de não poder compreender o seu enigma. Retornando a seu lugar de honra, junto ao trono, prostou-se ante o divino rei, suplicando-lhe: Pai, dai-me a conhecer o segredo das trevas, assim como me revelas a luz. Ante o pedido do formoso anjo, o Eterno, com voz expressiva de tristeza, disse-lhe: Meu filho, você foi criado para a luz, que é vida. Convencendo-se de que o Criador não lhe revelaria os tesouros das trevas, Lúcifer decidiu compreender por si mesmo o enigma. Julgava-se capacitado para tanto. Com esta triste decisão, o príncipe dos anjos permitiu que surgisse em seu coração uma mancha de pecado, que poderia trazer uma catástrofe para o universo. Só Deus sabia o que se passava no coração de Lúcifer. O anjo que fora criado para ser o portador da luz estava divorciando-se em pensamento do bondoso Criador, que no esforço de impedir o desastre rogava-lhe permanecer ao seu lado. Uma tremenda luta passou a travar-se em seu íntimo. O desejo de conhecer o sentido das trevas era imenso. Contudo, os rogos daquele amoroso pai, a quem não queria também perder, a torturava. Vendo o sofrimento que sua atitude causava ao Criador, às vezes demonstrava o arrependimento, mas voltava a cair. Antes de criar o universo, Deus já previra a possibilidade de uma rebelião. O risco de conceder liberdade às criaturas era imenso, mas sem esse dom a vida não teria sentido. O Eterno não queria reinar sobre robôs programados para fazerem somente a sua vontade. Ele queria que a obediência fosse fruto de reconhecimento e amor. Por isso decidiu correr o grande risco. Ainda que prosseguisse na busca do sentido das trevas, Lúcifer não pretendia abandonar a luz. Esforçava-se para chegar a uma combinação entre essas partes que no reino eterno coexistiam separadas. Finalmente, com um sentimento de exaltação, concebeu uma teoria enganosa que pretendia apresentar ao universo como um novo sistema de governo superior ao governo do Eterno. Denominou sua teoria de a ciência do bem e do mal. Estruturada na lógica, a ciência do bem e do mal se revelou atraente aos olhos de Lúcifer, parecendo descerrar um sentido de vida superior, aquele oferecido pelo Criador
cujo reino possibilitava unicamente o conhecimento experimental do bem. No novo sistema, haveria equilíbrio entre o bem e o mal, entre o amor e o egoísmo, entre a luz e as trevas, ao longo do tempo em que amadurecera em sua mente a ciência do bem e do mal. Lúcifer soube guardar segredos diante do universo. Continuava em seu posto de honra, cumprindo a função de portador de luz. Contudo, por mais que procurasse fingir, seu semblante já não revelava alegria em servir ao Eterno. O Divino Rei, que sofria em silêncio, procurava, por meio de suas revelações de amor, preparar as criaturas racionais para a grande prova que se aproximava. Sabia que muitos dariam ouvido à tentação, voltando-lhe as costas. A noite da provação faria sobressair, contudo, os verdadeiros fiéis, aqueles que serviam ao Criador não por interesses, mas por amor, ao ver que a hora da prova chegara e que Lúcifer estava pronto para traí-lo diante do universo. O Eterno, que jamais cessara de revelar os tesouros de sua sabedoria, tornou-se silencioso e contemplativo. O silêncio fez reviver no coração das hostes a lembrança daquela primeira excursão sideral, quando, depois de lhe mostrar as riquezas do reino da luz, Deus tornou-se silencioso ante aquele abismo. Lembram-se de suas palavras: todos os tesouros da luz estarão abertos aos vossos conhecimentos, menos os segredos ocultos pelas trevas. Sois livres para me servirem ou não. Amando a luz, estareis ligado à fonte da vida. Lúcifer, que passara a cobiçar o trono de Deus, indagou-lhe o motivo de seu silêncio. O Criador, contemplando-o com infinita tristeza, disse-lhe: é chegada a hora das trevas. Você é livre para realizar os seus propósitos. Vendo que o momento propício para a propagação de sua teoria havia chegado, Lúcifer convocou os anjos para uma reunião especial. As hostes, desejosas de conhecer o significado do silêncio do Pai, tomaram seus lugares junto ao magnífico anjo que sempre lhes revelava os tesouros do reino da luz. Lúcifer começou seu discurso exaltando-se, como de costume, o governo do Eterno. No amplo retrospecto, lembrou-lhe as grandiosas revelações que os enriqueceram em toda aquela eternidade. O silêncio divino apresentou-o como sendo a indicação de que o universo alcançara a plenitude do conhecimento. Oriundo da luz, silenciando, o Eterno abriu-lhes caminho para o entendimento de mistérios ainda não sondados, mantidos até então além dos limites de seu governo. Surpresas, as hostes tomaram conhecimento da experiência de Lúcifer sobre as trevas. Com eloquência ele falou-lhes da ciência do bem e do mal, indicando-a como caminho das maiores realizações. O efeito de suas palavras logo se fez sentir em todo o universo. A questão era decisiva e explosiva, gerando pela primeira vez discórdia. Os seres racionais em sua prova tinham de optar por permanecer somente com o conhecimento da luz, o qual Lúcifer afirmava haver chegado ao seu limite, ou se aventurar no conhecimento da ciência do bem e do mal. No começo, os anjos debateram-se diante da questão, sendo logo depois do universo posto à prova, disse-se que a ciência do bem e do mal haveria de arrebanhar a maior parte das criaturas, mas aos poucos, muitos que a princípio se empolgaram com a teoria, despertaram para a ilusão da mesma, reafirmando sua fidelidade ao reino da luz. Ao fim deste conflito, que se arrastou por longo tempo, revelou-se um terço das estrelas do céu ao lado de Lúcifer, e as restantes, ainda que abaladas pela prova, ao lado do Eterno. A ciência do bem e do mal foram apregoada por Lúcifer como um novo sistema de governo. Mas como exercê-lo, se o Eterno continuava reinando em Sião? Precisavam encontrar um meio de afastá-lo dali. O conselho, formado pelos anjos rebeldes, passou a tratar disso. Decidiram finalmente solicitar-lhes o trono por um tempo determinado, no qual poderiam demonstrar a excelência do novo sistema de governo. Caso fosse aprovado pelo universo, o novo sistema se estabeleceria para sempre. Caso contrário, o domínio retornaria ao Criador. Foi assim que Lúcifer, acompanhado por suas hostes, aproximou-se arrogante daquele pai sofredor, fazendo-lhe tal pedido. O Eterno não era ambicioso, apenas queria bem às suas criaturas. Se a ciência do bem e do mal consistisse
realmente num bem maior, não se oporia à sua implantação, cedendo o trono a seus defensores. Mas ele sabia que aquele caminho conduziria à infelicidade e à morte. Movido por seu amor protetor, o Criador desatendeu o pedido das hostes rebeldes, que se afastaram enfurecidas. A lhes ser negado o trono, Lúcifer e suas hostes passaram a acusar o divino rei, proclamando ser o governador de tirania. Afirmavam ser sua permanência no trono a mais patente demonstração de sua arbitrariedade. Não lhe concedera liberdade de escolha? For que neutralizá-la agora, impedindo-os pôr em prática um sistema de governo superior? As acusações das hostes rebeldes repercutiram por todo o universo, fazendo parecer que o governo do Eterno era injusto. Isto trouxe profunda angústia àqueles que permaneciam fiéis ao reino da luz. Não sabendo como refutar tais acusações, essas criaturas emudecidas pela do moral ansiava pelo momento em que novas revelações precedessem do Criador, pudessem aclarar-lhes os mistérios deste grande conflito. As acusações e blasfêmias das hostes rebeldes alcançavam o ponto culminante, quando o Eterno, num gesto surpreendente, ergueu-se de seu trono, como que pronto a deixá-lo. Os infiéis, na expectativa de uma conquista, aquietaram-se enquanto um sentimento de temor penetrava no coração dos súditos da luz. Entregaria ele o domínio de toda a criação para livrar-se de suas vias acusações? De acordo com a lógica a partir de qual Lúcifer fundamentava seus ensinamentos, não restava alternativa ao Criador. Nesta tremenda expectativa, o universo acompanhava os passos de Deus, num gesto de humildade. O Criador despejou-se de sua coroa e de seu manto real, depondo-se sobre o alvo trono. Em seu semblante não havia expressão de ressentimento ou ira, mas de infinito amor e tristeza. Com solenidade, o Eterno proclamou que o momento decisivo chegara, quando cada criatura deveria selar sua decisão ao lado da luz ou das trevas. Numa ampla revelação, alertou para as consequências de um rompimento com a fonte da vida. Com um olhar de ternura, o Criador contemplou seus filhos. Era um olhar de humildade, que, cheio de amor, suplicava para que permanecesse ao seu lado. Incontáveis criaturas emocionadas corresponderam ao seu olhar de bondade. Enquanto a multidão se manteve cabisbaixa, Lúcifer e seus seguidores estavam conscientes da seriedade daquele momento. Ainda era possível voltar atrás em seus planos, entregando-se arrependimento ao Divino Pai, que sempre os amara. Enquanto cabisbaixo consideravam sobre a decisão final, Lúcifer e seus adeptos ouviram um cântico daqueles que, em reconhecimento e gratidão, colocavam-se ao lado do Eterno. A última luta travava-se no coração dos infiéis, que estremecidos chegaram a pensar em recuar. Finalmente, a lembrança do recém-gesto divino despojando-se da coroa deu-lhes a certeza de que o governo lhe seria entregue. Vendo que o trono permanecia vazio, Lúcifer e suas hostes, denominados pela cobiça, romperam definitivamente com o Criador. Ao ver um terço do estúdio transpor as divisas da eterna separação, Deus deixou extravar-se a dor angustiante que, por tanto tempo, martirizava o seu coração. Curvava-se em inconsolável pranto. Contemplando seus filhos rebeldes, ergueu a voz numa lamentação dolorosa: meus filhos, já não posso chamá-los assim. Queria tanto tê-los nos meus braços. Lembro-me quando as formei com carinho. Vocês surgiram felizes e perfeitos em acordes de esperança em eterna harmonia. Vivi para vocês, cobrindo-os de glória e poder. Vocês foram a minha alegria, porque seus corações mudaram tanto. O que mais poderia eu ter feito para fazê-los permanecer comigo? Hoje minha alma sangra em dor pela separação eterna. Como olharei para os lugares vazios onde tantas vezes rejubilantes ergueram as vozes em hosanas festivas, sem me vir à mente um misto da felicidade e dor. Saudade infinita já invade o meu ser e sei que será eterna. Hoje o meu coração rompeu e quebrou-se as cicatrizes. Carregarei para sempre. Depois de proclamar em pranto tão dolorosa lamentação, o Eterno, dirigindo-se a Lúcifer, o causador de todo mal, disse: você recebeu um nome de honra ao seu Criador. Agora não mais o chamarão de Lúcifer, mas Satã, o inimigo do Criador e de suas leis. Depois de lamentar a perdição das hostes rebeldes,
o Eterno em lentos passos ausentou-se do jardim do Éden, lugar do trono do universo, onde seria agora a sua morada. As hostes fiéis acompanharam reverente os seus mistérios e osos passos de abandono, que pareciam descerrar o futuro difícil de sofrimento e humilhações. Ocupariam os rebeldes o divino trono, profanando-o com o domínio do pecado. Esta indagação torturava o coração dos súditos do Eterno, deixando sua amada cidade. O Senhor da Luz conduziu-se em meio às glórias do universo, em direção do abismo imenso, a respeito da qual silenciara. Até então, ali deteve-se mais uma vez emuderecido, enquanto parecia ler nas trevas um futuro de grandes lutas. Ante o sofrimento do Eterno, expresso na tristeza de seu semblante, os fiéis puderam finalmente compreender o significado daqueles misterioso abismo. Consistia numa representação simbólica do reino da rebeldia. Na face entristecida de Deus manifestou-se por fim um brilho que aos fiéis animou. Erguendo os poderosos braços ante as trevas, ordenou em alta voz: haja luz. Imediatamente a luz de sua presença inundou o profundo abismo e, triunfando sobre as trevas, revelou o mundo inacabado, coberto por cristalinas águas. Com esse gesto inicial eterno, uma grande batalha pela reivindicação de seu governo de luz. Batalha do amor contra o egoísmo, da justiça contra a injustiça, da humildade contra o orgulho, da liberdade contra a escravidão, da vida contra a morte. Batalha que, sem trégua, se estenderia até que no alvorecer almejado pudesse o divino rei retornar, vitorioso ao santo Monte Sião, onde, entronizado em meio aos louvores dos remidos, reinaria para sempre em perfeita paz. As trevas em sua fuga apontavam para o aniquilamento final da rebeldia. As águas abundantes que cobriam aquele mundo, até então oculto, simbolizavam a vida eterna que para os fiéis seriam conquistada pelo amor que tudo sacrifica. O mundo revelado era a terra, visitada pelas trevas e pela luz. Ela seria o palco de grande luta. Jubilavam-se os fiéis ante o triunfo da luz naquele primeiro dia, quando as trevas em sua fúria rolaram-se sobre o planeta, sucumbindo em densa escuridão. A luz que parecia vencida renasceu vitoriosa no lindo alvorecer. Ao raiar a luz do segundo dia, o Eterno ordenou: haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre água e águas. Imediatamente, o calor de sua luz fez com que imensa quantidade de vapor se elevasse das águas, envolvendo o planeta no manto de transparência anil. Surgiu assim a atmosfera, com sua mistura perfeita de gases que seriam essenciais à vida, que em breve coroaria o planeta. O Criador, contemplando a expansão, denominou-as céus. A atmosfera, que cheia de brilho envolvia a terra, sombreou-se ao sobrevir o crepúsculo de um outro entardecer. A história do universo. Capítulo 1. Antes que existisse uma estrela a brilhar, antes que houvesse anjos a cantar, já havia um céu, o lado eterno, o único Deus, perfeito em sabedoria.